Vamos lá, pessoal. Esperar um pouquinho o pessoal entrar aí. Acabei de abrir a sala. Estão me ouvindo? Opa, estou vendo primeiro aqui. Deixa eu habilitar minha câmera aqui. Tá ouvindo, Gustavo? Tô ouvindo. Beleza. Vamos aí se o pessoal consegue Beleza. entrar. Não sei porque o meu vídeo não tá... Ah, eu sei. Eu tô com a não tá aparecendo. câmera... Não, eu tô com a câmera do Windows aberta aqui para testar. E aí foi o... Beleza. Aí, Agora foi. zerou. Vamos... Tem bastante pessoal aqui que está tentando entrar. Então aproveita aí, pessoal, todo mundo que estiver mudo aí, vocês podem falar agora. Depois eu vou controlar um pouquinho, senão, dependendo do tanto de pessoas, já vai entrar direto aqui. Tem 6 pessoas. Acho que o João vai entrar também, que acabei de falar com ele aqui. Então a ideia, pessoal, vai ter... Opa, alguém tem sem fone aí, acho que é o Fábio. Vou dar um mute aí, temporário aí. Então a ideia é vocês colocarem sempre no chat, quando eu estiver falando algum assunto, algumas coisas. A gente não tem uma pauta fechada, então depois eu vou falar um pouquinho algumas coisas, e o João também, depois se estiver falando alguma coisa, alguma besteira aqui, ele vai estar falando também. Bom, vou mutar todo mundo aqui, porque eu acho que tem um pessoal que está com o microfone, e se alguém quiser falar alguma coisa, me fala no chat, chama no chat, que daí eu libero o microfone e eu consigo fazer que todos falem, tá bom? Vamos esperar pelo menos umas 15 pessoas aí. Acho que o e-mail falhou para a maioria das pessoas aí. Vamos dar um limite de 5 minutos. Ó o João aí, deixou. Fala, João. Tá no carro aí? Eu não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu tirar o mudo. Opa, tá ouvindo agora? Tenta novamente aí, João. Não estou te ouvindo, João. Acho que ninguém tá ouvindo também. Tá mudo o seu, João. A qualidade tá boa, mas tá mudo. Peraí, Andrew, você tá mudo também, Andrew. Peraí. O pessoal tá falando, tem que falar no chat. Deixa eu liberar aqui. Agora tô... Não, então, eu posso mutar as pessoas ou não. Então, para não gerar confusão, eu vou deixar todo mundo mudo por um tempo e depois a gente vai abrindo o chat. Porque senão eu vou tirar todo mundo para vocês verem como que fica. Pronto, tá todo mundo não mudo. Até que não tá um caos, não. Vamos lá. Olha o Gustavo. Oi, Androzão. Esse é o famoso italianinho. João, acho que seu áudio não tá saindo, João. Seu áudio, deixa eu tentar tirar aqui. Fala alguma coisa aí, João, que eu acho que... Quer tentar falar aí, João? Não tá ouvindo, não, hein? Ele tá surdão lá. Tá fazendo churrasco, João, hein? Ele tá fazendo churrasco. Ele falou pra mim que tava no churrasco hoje. Mas o áudio dele não tá rolando.
esperar mais 3 minutinhos aí, pessoal, e a gente começa. Eu vou falar um pouquinho sobre o básico aqui, depois a gente vai mais a fundo e entra as perguntas e respostas. Pessoal no chat aí, todo mundo conseguindo mandar mensagem também. Ninguém está usando aqui. Tô vendo o doutor João lá no carro, lá passeando. O som dele não está saindo. iPhone, né? iPhone é complicado. Ele tem que autorizar o uso do microfone lá no iPhone, pelo aplicativo. Pelo próprio aplicativo, tá. É que o Android rolou tranquilo. Que autorizar. Fone no aplicativo. Ele mandou aqui, falou que não tá ouvindo também. Aí, apareceu. Ah, pera aí. Oh, agora sim. Opa! Aí. Apareceu a autoridade. Vamos colocar ele aqui, ó. Agora eu tô ouvindo. Vamos deixar Parece que tá ele... calor aí, doutor. Opa! Deixa eu tentar aqui também. Pronto, você tá aparecendo grandão aqui para todo mundo, João, agora. Eu vou deixar... No meio do churrasco aqui. Legal. Então, pessoal, eu acredito que já vão poder começar. A gente está em 15 pessoas. Eu acho que tive um problema lá no e-mail também. Eu acho que muita pessoa dá furo. Eu vou colocar mútuo aqui para a maioria e eu vou colocar o João sem mudo. Nosso amigo está aparecendo grande aqui, não sei porquê. Peraí. Sonhei que o Iaguinho da Erika morreu. Peraí, deixa eu colocar em vídeo. Deixa eu colocar todo mundo aqui. Só um segundo. É mesmo? Mundial. Semana passada eu sonhei que meus dentes caíram. Pessoal, e aí quando alguém quiser falar alguma coisa, coloca no chat aqui ou faz as perguntas e aí eu vou liberar e a pessoa consegue falar. Vou deixar o áudio aberto para o João e para mim. Então a ideia, pessoal, desse não sei nem qual é o nome, né, nessa reunião que a gente está fazendo aqui, é justamente bater um papo e falar um pouquinho sobre transplante. Então, eu estou com 60 dias agora, eu vou dar um pinning aqui no meu. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o meu. Todo mundo sabe, né, que eu fiz o primeiro na Turquia, e agora eu estou com o segundo. Peraí que está entrando os microfones aqui. Eu não sei de quem que é. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Então, eu fiz o meu primeiro na Turquia, eu tinha uma calvície 3, então o meu era só aqui, era só essa região, aqui mais ou menos, né? Mas eu sabia que eu ia ficar careca mesmo aí com o tempo, devido aí à família já, que eu vi todo mundo. E aí eu fui na Turquia, os caras colocaram tudo, daqui até aqui. Então colocaram aí 3.500 folículos e passaram bem, colocaram uma distância boa. Porém, aquilo, né, a matemática, né, você vai tirar uma quantidade, colocar outra aqui, não vai completar 100%, e aí eu não fiquei muito satisfeito com o resultado e fiz uma segunda só nessa região. Então, eu estou com 60 dias, então caiu o transplante, o segundo transplante caiu todos,
deu um choque loss um pouquinho do que eu tinha original do meu cabelo, e agora eu tenho só o que do primeiro transplante. Então, se eu colocar aqui, tá um pouco escuro, né? Deixa eu colocar uma luz aqui. Eu tenho só do primeiro transplante, então não tem nada aí que restou. Do segundo e nem... Ó, com a luz forte você vai ver que só tem um... E aí de longe fica bem tranquilo, com a luz bem forte, você vê aí que ainda tá ralo, mas se comparar aí com o primeiro transplante, você não tem tanto shock loss, porque o fio transplantado ele é bem mais forte. Então, por isso que está dando esse aspecto. Eu desci 1 centímetro da minha hairline. Para falar a verdade, essa hairline é melhor que a original. Então, eu não tinha essa hairline antes, né? Então, ela ficou bem legal, aí eu gostei. E aí, no segundo, eu mantive essa hairline. Tem uns 2 ou 3 folículos duplos aí, mas está tranquilo. E uma coisa que eu percebi, e aí foi até uma surpresa que eu falei com o João, eu acho que vocês já devem ter visto eu falar alguma vez, e aí vamos falar mais um pouquinho de novidade aí, de folículo transeccionado. Então, tem alguém aí que já fez transplante? Deixa eu ver o vídeo aqui de todo mundo. E tem cabelo bem crespo? Tem alguém aí que tem o cabelo bem crespo aí? Se tiver, levanta a mão aí. Tem alguém com cabelo bem crespo? Crespo mesmo, enrolado. Então, esses cabelos você tem que ficar muito esperto, porque aí eu vou falar para vocês por que acontece tanto na transecção do folículo, quanto na execução de um fio encaracolado, enrolado. Então, vou falar para vocês, eu estou com uma canetinha aqui, vou conseguir desenhar para vocês e mostrar um pouquinho. Estão ouvindo aí, pessoal? Tá todo mundo quieto? Tem o chat aí, quem quiser falar alguma coisa. Ou levanta a mão aí que eu vejo. Agora eu vou desenhar aqui, só falar para vocês, falar um pouquinho. Já explicaram algumas vezes, mas eu vou mostrar um pouquinho melhor. Estão conseguindo ver minha tela? Joinha aí, conseguem ver? Eu não consigo ver a tela de todo mundo, pessoal. Ao mesmo tempo. Tá conseguindo ver aí, Andrew? Tá conseguindo? Tá. Bom, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho do folículo transeccionado. O que acontece, né? Por que teve um vídeo agora recente do Éter que ele falou do FUT e do FUI. E aí ele fala do folículo transeccionado, que não tem muito isso no FUT e no FUI tem muito. O que acontece? Você tem lá o seu folículo, certo? Você tem lá o seu fiozinho de folículo. Tem o bulbo aqui. Tem a raiz aqui. O que acontece? O pessoal usa o fouet e ele usa lá o punch. Então você vai ter o punch aqui. Eu vou pegar aqui uma outra cor. E o cara vem e bota o punch assim, ó. Não precisa ser tão grosseiro assim, mas o cara pode pegar e cortar um pedaço da raiz. E aí quando o cara faz isso, o que acontece? Ele vai tirar o folículo, vai implantar, e essa raiz aqui, ela não vai íntegra. Ou ela vai e vai morta já, ou pior, né? O cara vai lá fazer o punch e puxa só o fio. Então, você tem que tomar muito cuidado com transecção de folículo. Quando eles falam para você que eles vão implantar 10 mil, 3 mil, isso é mentira. E se for verdade também, eles não vão implantar todos. Deixa eu apagar aqui. Por quê? Uma surpresa minha quando eu fui fazer o meu transplante. O João aí até pode depois complementar. Ele chegou e falou para mim assim, Marcelo, nós fizemos aí, acho que foi a segunda, 1.900, retiramos 1.900 folículos, fiquei bem feliz. E ele falou, mas 200 a gente não implantou. Eu falei, como assim, doutor? 200 não implantou? Daí ele falou justamente isso, que a transecção, depois que você olha no microscópio, você vê a transecção. E imagina isso para fio encaracolado, né? Aí tem duas coisas que acontecem, né, com o fio encaracolado. Então você tem o cara que tem o fio assim na raiz dele. Aqui eu estou sendo bem grosseiro. Então o cara vai ter que passar o punch de um jeito que ele consiga pegar a raiz. Então imagina, né? E aí tem dois ou um, né? Ou o cara vai usar um punch muito grande, e aí com isso ele vai pegar as raízes do lado, vai afetar um pouquinho as raízes do lado, ou ele é muito bom e ele usa um punch fino. Só que o risco é maior se ele usar um punch fino de danificar o folículo. E aí a importância do microscópio,
para você olhar depois esse folículo que você extraiu para ver se ele está íntegro. Então, isso aí é uma coisa muito importante. E folículo duplo, mesma coisa. O cara pode tirar... deixa eu pegar aqui. Eu tô usando aqui, eu tô achando que eu tô apagando, é que eu não tô usando o software do Windows. Deixa eu apagar. Então, você tem lá, o cara vai arrancar o folículo, e aí você vai ter foliculite. E a outra coisa, o folículo encaracolado, que você tem um outro problema, é o seguinte, mesmo se o cara arrancou a raiz certinho, fez lá o punch, na hora que você for implantar, você tem que deixar ele no nível certo na hora do implante. Por quê? Porque na hora que você implantar o folículo, o que acontece, né? Todo implante de fouet, o que acontece? Você implanta o folículo, ele cai, você cicatriza aqui a sua pele, e o folículo aqui, depois de 2, 3 meses, ele pula para fora. O encaracolado, ele vai, se você implantou certo, ele pode ficar em círculos. Então, dependendo da técnica que você usar, se você não usar, ele vai ficar em círculo e vai morrer lá dentro. Vocês podem ter visto muitos casos aí de pessoal que, principalmente cabelo encaracolado, que não nasceu. Tem uns vídeos aí, acho que na internet você viu bastante pessoal. Então, se o pessoal não fazer isso, é um problema. Deixa eu fechar aqui o share e vou falar para o João, se ele estiver aqui entre nós ainda. Deixa eu ver se ele está aqui, para ele complementar. E se alguém tiver dúvida também, pessoal, alguma coisa quanto a isso, é só jogar aí no chat que eu libero o áudio. Espera aí. João Gabriel. Fala, João. Tá ouvindo agora? Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Legal essa iniciativa aí, Marcelão. Antes de tudo, Opa. Tirar dúvida, de até mostrar como é o passo a passo, porque ainda é muito desconhecido. Sim. E, além do que, gera muitas dúvidas, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O pessoal ainda tem muita dúvida de como é feito, quais os cuidados que devem ter. Esse trabalho que você está fazendo aí é muito, muito legal para ajudar o pessoal aí a tomar o melhor caminho. Embora eu sempre falo, cara, o transplante, o pessoal acha, poxa, é um negócio milagroso, né, que serve para todo mundo. Não é bem assim, né? Ele já foi vendido com esse aspecto, né, de que resolve qualquer tipo de calvície. E, gente, a coisa que eu mais quero transmitir é que a verdade, né, que não é para todo mundo que o transplante ele é adequado. E estou à disposição para hoje, nesse bate-papo, aí, a gente conseguir esclarecer, tirar as dúvidas aí residuais que porventura tiver. Mas voltando à pergunta, a explicação do Marcelo em relação à transecção, é uma das coisas que mais interferem no resultado do transplante. Não só a taxa de transecção, mas nós temos variáveis como a grossura do cabelo, como a quantidade de fios que o paciente tem por folículo. Isso varia muito. Você imagina o resultado de uma pessoa que tem um fio por folículo é completamente diferente daquela pessoa que tenha, igual ontem, um paciente, ele deu muita sorte. Ele tinha 4 ou 5 fios por folículo. Então, você pode multiplicar o resultado por 4. O resultado é fantástico. Agora, a maioria das pessoas tem 2 ou 3 fios por folículo. Então, a título de comparação, né, a gente não pode nunca comparar imagens, foto. O que eu mais sofro é isso. O paciente fala, puta, mas meu amigo ficou top pra caramba, ficou muito legal o resultado. Mas, gente, não depende. Depende, claro, que é um conjunto, né, da clínica que você faz, dos cuidados que a equipe tem. Mas o principal é a quantidade de fios por folículo que o paciente tem. Então, é aí que vai modificar o resultado, o preenchimento, a densidade, além da distância que o médico vai implantar, né? Dependendo do cálculo que a gente costuma fazer, a distância entre os folículos. Isso vai fazer total diferença no resultado. Sim. Legal, eu acho que tem 2 perguntas já, aliás, aproveitando que vem na cabeça, sobre distância de folículo e quando existe folículos já na cabeça. Então, no meu caso, eu tinha já folículos bastante em umas regiões e parece que morreu.
Antes do primeiro transplante tinha os fios finos, e aí jogou um transplante em cima e os folículos parece que se foram, ou não dá para perceber muito mais, né? Isso ocorre, é normal, depende da técnica, o que pode, tem alguma coisa que pode ser feita ou não recomenda muito se tiver fios ainda? Uma dúvida, uma das coisas assim que eu acho que mais a gente precisa esclarecer para o pessoal em geral, o transplante ele não é indicado 100% para casos de rarefação. Tipo, a pessoa está com o cabelo ralinho, igual eu estou aqui na frente. Isso aqui, ó, não é um caso de transplante ainda. Eu prefiro economizar fio do que fazer um transplante. Agora, já para minha entrada, o transplante é perfeito, é excelente. Qual que é a base de cálculo que nós utilizamos? Se a pessoa tiver menos de 1 milímetro entre os fios, cara, não compensa fazer o transplante. Não, a matemática é essa, você vai plantar um e vai matar dois. Ou você implanta com uma densidade muito alta, ou seja, gastando muitos folículos, e você vai ter por exemplo, uma linha frontal. Nós utilizamos cerca de 2.000 folículos para cobrir com uma densidade super alta. Mas, poxa, eu tenho cabelo aqui ainda. Será que vale a pena eu sacrificar todos esses cabelos para fazer um implante de 2.000 folículos? Eu prefiro guardar. Eu, sinceramente, meus pacientes, eu indico não fazer o transplante em caso de rarefação. Não é indicado. No caso do Marcelo, foi muito diferente. Os fios transplantados ali, nós tínhamos mais ou menos cerca de 20 unidades foliculares por centímetro. Então, é possível, ainda tem mais de 1 milímetro de espaçamento, eu consigo posicionar um fio entre os fios do Marcelo. Então, nesse caso, vale super a pena. Um outro ponto também, o fio transplantado, ele é muito mais resistente do que o fio originário nosso. Então, o fio transplantado, ele tem uma resistência maior à inflamação. Depois que você faz a cirurgia, fica tudo inflamado, vocês verem, né? Tudo fica vermelhinho. E depois que fica vermelho, pode ocorrer a queda do folículo. Por quê? É a reação tardia inflamatória ao trauma. Isso pode lesionar alguns cabelos. Tem fio de cabelo que não aguenta. Então, você fala, putz, nos primeiros 3 meses eu tenho menos cabelo do que quando eu tinha antes. Então, a gente tem que ponderar muito. É necessário, depois, se a pessoa quer fazer um transplante e está muito ralo, é melhor fazer uma avaliação presencial para a gente poder quantificar a quantidade de folículos que é possível realmente fazer, ou se é melhor não mexer com o transplante nesse momento, esperar que realmente a zona fique calva completamente para depois fazer o implante. Show de bola. Isso eu acredito que no meu primeiro eu devia ter pensado, porque não deveria ter feito a cabeça inteira. Se eu fizesse só metade para frente, provavelmente teria economizado aí uns 2.000 folículos aí, com certeza, nessa brincadeira, né? E hoje, esse espaço que ele colocou, não tinha no primeiro transplante. Então, provavelmente aí morreu, e aí o pessoal taca em cima. E aquilo, né? Os 3.500 vai saber quantos foram transeccionados, quantos vingaram mesmo, né? Então, até vejo nas fotos, o meu provavelmente aí caiu muitos folículos. O pessoal que está perguntando, o shock loss, né? Shock loss, pessoal, é quando você tem uma perda devido ao choque, ao trauma que você faz no transplante. Então, como você coloca folículos até ele se desorganizar, os vasos sanguíneos, tudo, ele cai, faz essa cicatrização igual eu fiz no desenho lá, e depois ele vai sair para fora. Então, nesse período aí de 3 primeiros meses, você vai ter menos cabelo que você tinha antes do transplante. Então, você vai dar aquela bad. Eu vi aí que tem um pessoal transplantado aí, o Adam ali, se prepara que agora é a hora da bad, cara. Agora que vai até o 4º mês. Eu, como sobrou aí do primeiro transplante, tá tranquilo. Mas a primeira transplante, você fala, puta, não deu certo essa porra aqui, você vai ficar chateado mesmo, vai achar, mas é normal. Shock loss é a queda que você faz, ocorre tanto na área doadora quanto na receptora. A receptora aparece menos e ele vai voltando. Correto, João? A área doadora também dá um shock loss, não? Tá ouvindo, João? Não entendi, Marcelo? Eu falei que a área doadora também dá um shock loss, né? Também. E agora tem uma dúvida aqui do Gustavo, né? Cada cabelo tem seu sentido de crescimento, alguns crescem para frente, outros crescem para cima. Como fica essa questão na implantação, o sentido dos fios do cabelo?
Essa pergunta é muito interessante. Eu prefiro conversar com o paciente sobre o que ele espera de um resultado final. Eu peço fotos, geralmente ele manda, eu queria ficar com o cabelo próximo do meu irmão. Então, nesse caso, eu vou desrespeitar um pouquinho a angulação normal dos fios. Mas quando o paciente fala, não, eu quero a sua opinião. Então, geralmente, a minha opinião é seguir o mesmo sentido dos fios naturais. Quando a pessoa tem. Se ela não tem nada de cabelo, a dica que eu dou, o que mais simula um excesso de densidade é o fio implantado 45 graus em sentido frontal. Então, na linha frontal, a gente implanta ele para cima, 45 graus. No dia seguinte, dependendo do tipo de cicatrização do paciente, ele pode inclinar ou declinar cerca de 10 a 12 graus. Isso é normal acontecer. Então, nunca o fio vai ficar na posição que nós colocamos. Ele sempre vai subir um pouquinho ou descer um pouquinho. Na minha opinião pessoal, eu prefiro sempre inclinar 45 graus acima. Quando o paciente não tem nenhuma ressalva, não me pede nada diferente, eu mantenho sempre 45 graus na linha frontal. Agora, têmpora, coroa é diferente. Coroa cerca de 20 a 25 graus, 28 graus. E tem outra coisa também. Quando a pessoa não tem nada de cabelo na região da coroa, eu sempre indico, perde um pouco a naturalidade, porém ele dá um preenchimento melhor. Você direciona os fios todos para frente e no finalzinho da coroa você direciona para baixo, ou seja, não faz o redemoinho, você faz uma divisão, como se fosse metade para baixo, metade para cima. Naturalidade deixa a desejar, porém uma cobertura ela será um pouco maior do que você fazer o redemoinho. Fazer o redemoinho quando quem tem pouca área doadora, eu não recomendo tanto, porque o redemoinho em si ele já causa uma impressão de rarefação. E se você ainda colocar poucos folículos, não vale a pena. É melhor, nesses casos, quando a pessoa tem pouca área doadora, posicionar todos para frente. Quem não tem cão, caça com gato, né? O ideal seria realmente fazer o redemoinho, mas uma pessoa que tenha bastante cabelo. Se não tiver, não vale a pena não, Marcelo. Legal, então é uma arte mesmo. Então tem que. E é no corte? É no corte ou na colocação? Ou ambos interferem no ângulo? É o corte que você faz que é diferente? Na hora de fazer o pertuito que a gente fala são os canais. Sim. Na hora de fazer a perfuração, eu já seleciono tanto a profundidade quanto a localização desse folículo, a distância entre um fio e outro. É o alicerce do transplante, vamos dizer assim, é o desenho, a parte artística mesmo é nessa posição, tanto a profundidade, a distância, quanto a angulação. Então, a angulação eu escolho nesse momento de formação dos canais, que dura por volta de 2 horas e alguma coisa, para aproximadamente 3.000 a 4.000 polígonos. Na coroa demora um pouquinho mais, mas essas são as dicas que eu posso dar assim pro pessoal. Legal. Não querer tanto uma densidade, né? Sim. Mas uma naturalidade, quem não tem tanta área doadora. Agora, quem tem muita área doadora, aí é só alegria, aí é bem tranquilo. Não, beleza. Eu tô cortando um pouco aqui, porque nós temos só mais 15 minutos. Eu prometo que na próxima eu vou fazer maior. Eu tava testando esse aplicativo, eu vi que funciona muito bem, mas ele é free e depois tem que pagar a ele para conseguir fazer tempo limitado. Depois a gente faz. Pra você ter ideia, o João, eu chamei ele hoje, né? Eu convidei ele, não estava planejado ele entrar, então ele até fez esse esforço aí. Mas depois a gente faz um planejado, divulga mais e aí fica bem mais legal para todo mundo falar. Só voltar uma pergunta e já vou voltar para o chat aqui. Eu falei um pouquinho de fio crespo. E eu vi que tem um pessoal aqui também que tem bastante fio crespo, e eu acho que o ideal é a gente falar um pouquinho, senão o pessoal vai ficar com uma pulga, né? Porque eu levantei a pulga, então o pessoal que tem bem o cabelo encaracolado, redondinho. Nesse caso, é técnica, o soma, você pode falar um pouquinho mais sobre isso, João? Vamos lá. Ontem mesmo nós tivemos um paciente que ele tinha o fio semi-encaracolado. Tivemos uma dificuldade técnica na hora da extração, porque a técnica FUE, acho que vocês sabem que a gente trabalha com um instrumento, ele é pontiagudo, ele é um tubo metálico cilíndrico reto,
E se o cabelo tiver encaracolado, quando você vai fazer a perfuração, a raiz fica lá dentro e sai só a pontinha do fio. Isso chama-se transecção, como o Marcelo já mencionou no início do chat. Esse fio ele não serve para ser transplantado, ele vai sair só a pontinha, porém a gente não aproveita. O fio vai nascer de novo, ele nasce de novo, só que não temos um aproveitamento. Em geral, quem tem o cabelo crespo, nós temos uma taxa de transecção aproximada, ela é muito variável, mas é de 25% a 30%. Ou seja, diminui muito. A gente chega lá no transplante, poxa, quero fazer 4.000 folículos. Aproveitado só para ficar claro, pessoal, vai pro lixo, tá? Então, dos 30% que tirou, vai crescer, mas talvez pode danificar também, né, a raiz, dependendo, não? E vai dar foliculite. Perda, tem uma perda, mas é pequena, é muito pequena, tipo 1 a 2%. Né? E provavelmente, se você tem muita foliculite depois do transplante, é muita transecção, não? Quanto mais transecção, eu tive uma maior a chance segundo. de ter... Não tive uma foliculite, as espinhas. Não tive uma dessa vez. É. A primeira eu tive várias. Cuidado. Tive várias. O cuidado principal que tem na hora de fazer a extração, a gente tem que exigir muito essa cautela. Não é pressa. A gente tem que fazer com consciência, tem que fazer com o ângulo correto. Não adianta tirar 5.000 de qualquer jeito para ficar a metade com transecção. Então a gente tem que ir na manha, cada fio é diferente. Fio crespo, também não adianta querer números muito altos de folículo, porque não vai conseguir. A gente tem que trabalhar com um número menor, porém com mais paciência e para não ter perda, que é a perda que atrapalha, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, essa é a principal preocupação nossa, diminuir a taxa de transecção, porque a FUE realmente ela tem uma taxa de transecção alta, assim como a FUT também tem uma taxa de transecção alta, só que de outra forma, a transecção na FUT ela é perdida, o fio não é aproveitado porque você tira a faixa, até complementando as informações do vídeo que você mencionou, a FUT tem uma taxa altíssima de transecção, é totalmente dependente dos separadores, das pessoas que são treinadas para fazer separação, porém essa separação ela é feita com bisturi, e um bisturi ele tem uma lâmina grosseira, ela tem uma lâmina alta, então nós não tem uma taxa de perda também alta. Então, a nossa luta, todos os médicos de transplante capilar, é para diminuir a taxa de transecção e ter um aproveitamento maior. Mas, às vezes, foge do nosso controle. Igual ontem, um paciente lá de Tocantins, nós fizemos do lado esquerdo, foi perfeito, atrás foi perfeito, lado direito dele, todos os fios eram completamente encaracolados. Ou seja, nós tiramos só da nuca, do lado, e do lado direito ficou quase nada, não tiramos 10, 20 folículos. Então, eu expliquei para ele na hora, até fiz um vídeo para ele ver como que era o cabelo dele, mas é uma coisa que é da genética dele, né? Da estrutura dele, e ele entendeu perfeitamente. Só que, putz, eu queria tirar 4.000 folículos, tiramos 3.100, acho que foi. Então, teve um resultado menor do que a gente esperava, né? Mas, assim, é uma coisa que todo mundo tem que ter em consideração, que pode acontecer. Apesar de ser raro, pode acontecer. Uma outra... Não sei nem se tem tempo de falar isso, Marcelo. Tem. Acabei de receber um pop-up da aplicação falando que eles tiraram um limite de 40 minutos. Então vamos estender até as 5, fica mais tranquilo aí. Os pacientes têm muita dúvida também, cara. No começo da cirurgia, eu sempre falo, eu quero falar só os pontos positivos, mas eu tenho que deixar claro os pontos negativos também. Então, uma coisa que tem incomodado muito nos últimos tempos é que a cada 10, 20 pacientes, pelo menos um tem problema de coagulação. Então, quando a gente está retirando os folículos, sangramento. E eu tenho duas formas. Ou eu continuo a cirurgia, ou eu tenho que suspender a cirurgia. E na grande maioria dos casos, eu prefiro suspender, por mais que o paciente me implore e fala, eu preciso da cirurgia, eu sei, né, o quanto é importante, nós temos consciência, só que a pessoa perde tanto sangue que não dá pra gente continuar. A gente, uma pessoa de 70 quilos pode perder até 900 ml de sangue. Chegou nos 500 ml, eu já ligo o alerta ali. Perdeu mais 200, infelizmente, ali a gente tem que parar a cirurgia. E é triste, né, que a gente quer tirar o máximo possível e acaba tirando menos, mas o importante nesse caso é a vida sempre. Em primeiro lugar, a gente não pode correr nenhum risco
a saúde. Então, infelizmente, a gente tem que parar a cirurgia. E eu tenho muita dificuldade em explicar isso para os pacientes. Por mais que o exame veio normal, às vezes acontece, cara. E é muito azar, é muito azar. É chato, mas... né, também, né, o pessoal, Puta, né? chato, É um sonho, cara. então é complicado. Eu sei como que é a ideia, assim, de cancelar tudo. Igual quando eu fui a primeira vez, eu cancelei minha cirurgia lá, que eu tive problema na clínica, e aí eu achei que eu não ia fazer, eu fiquei, putz, no dia descobri, é complicado. Não, beleza, deixa eu responder algumas perguntas aqui também. Tem bastante coisa aqui, choque loss, aparelho que impede a transecção. Você vai ter que fazer a técnica para impedir a transecção ou usar um folículo, um punch maior, que é muita coisa que fazem na Turquia. Os caras usam um punch grandão, e aí vai lá e pega o folículo no todo. Porém, aí você pode atrapalhar os outros folículos também. Então, é mais técnica mesmo, cuidado, né? Para evitar a transecção. Rarefação. Essa pergunta aqui é legal. O pessoal tem o cabelo dele é meio rarefação, e eu já ouvi clínica falando isso. Ele espera aí, para de tomar a finasterida, que ele toma 4 anos, para cair tudo o que deve, e para ter um passamento maior na frente, ou ele faz agora por cima mesmo. Mas eu acho que isso é mais opção, né? Se o cara vai fazer esperar cair tudo. O ruim de fazer por cima é que você gasta muito folículo e você mata muito cabelo que teria viabilidade ainda, né? Mas é possível. Colocar na balança, né? Se o cara tem muita área doadora, pô, vambora, vamos gastar isso aí. Agora, se é uma que é a maioria das pessoas, tem que ter cautela, porque pode precisar no futuro, né? E Sim. aí não tem mais o que fazer. Eu deveria ter feito aí tudo na frente, né? Vamos lá, tem mais um aqui. Calvície 6, as umas clínicas que são apenas tudo afastado. Porém, por outro lado, prefere dar uma densidade na frente e depois fazer a coroa. O paciente preferiu espalhar e não tem dado densidade. A segunda sessão será trabalhosa para encontrar o espaço para inserir o folículo. Esse eu até sei responder. O que o meu foi assim, né? Ficou espaçado. E depende de onde fizer, é até mais fácil, né, para achar o espaço, para se você já teve um transplante prévio. No meu caso, o cara faz em um losango, todos os implantes eram um losango, e todos tinham um espacinho no meio para colocar o folículo, né, João? O meu tava assim, né? Parecia um robozinho, que foi o Adem lá da Hair que fez, ele faz igual um robô. E aí ficou um espacinho, e teve muito fio que não estava onde deveria estar, estava um espaço em branco. E aí até o João conseguiu colocar mais do que deveria, que a gente tinha planejado, porque tinha mais espaço, depois que raspou e ele viu que tinha mais espaço. Então é trabalhosa, acho que nos dois casos, né? É mais trabalhosa porque você tem que achar o espaço. O cara tá careca, é só espalhar. Minoxidil durante 4 meses antes do transplante. Eu acho que você pode usar minoxidil. Se você não usa, tem que tomar cuidado, porque você vai ter o shading, que vai cair os seus folículos nos 3 primeiros meses. E se você não está usando e falta 4 meses, eu acho que não deveria usar. E você só pode parar, você tem que parar de usar, acho que 15 dias antes do transplante também. Então não sei se vai ter muito benefício, né? Porque seu fio fino, ele vai abrir que o minoxidil vai cair. E aí ele vai voltar mais forte, abrir e cair nos 3 primeiros meses. É isso, né, João? É isso mesmo, né? Prefiro não usar. Melhor, se falta 4 meses para cirurgia, é melhor não usar. Tá. Pessoal, tá mandando mensagem, não manda privado, manda ali, escreve em everyone, que senão é só eu que consigo ver. E aí, se colocar para everyone, todo mundo consegue ver. 3 meses, o cara tá achando que o fio deles ainda está escondido aí, não apontaram ainda. Sim, 4 meses, 5 meses, no meu caso, varia de pessoa para pessoa, ele vai começar a sair nesse período de 3, 4, aí vai melhorando, até com 6, 7, 8 meses. O meu transplante agora está melhor, agora está fazendo 1 ano do primeiro, e é agora que está estabilizando. E aí o segundo ainda vai começar a nascer, tô com 60 dias,
Então, 3, 4, 5 meses. Vê lá no canal, pessoal, tem os vídeos do transplante anterior, mostro também de 15 de mês em mês, não estava meio ordenado. Nesse aqui eu vou fazer de 15 dias, então eu estou postando lá. Então ele fica mesmo escondido lá, meio que cicatrizado e está tentando sair, até ele dar aquela explodida. Ô Edson, pode fazer pergunta sim, pô, a gente está respondendo aqui. Cicatriz de fute, se consegue cobrir na FUE. Toda cicatriz que você tem, se você tiver irrigação sanguínea, você pode fazer o FUE por cima. Se não tiver muita fibrose também, então tem que ser analisado, mas normalmente se você tem cicatriz, dá para fazer. Certo, João? É isso aí. Isso aqui é um tiro no escuro, né? A maioria dos pacientes dá certo, mas tem uma porcentagem que mesmo implantando, eles não nascem. Então, tem que ter um pouco de cautela também na hora de escolher muitos folículos para preencher uma cicatriz. Eu prefiro ir com calma, fazer menos folículos e fazer um teste antes. Mas a maioria dos pacientes que a gente fez no ano passado, quase todos nasceram. Mas na literatura diz que tem que ter um pouco de cautela na hora de implantar em cicatriz. Legal. Bom, peraí, vamos mudar um pouquinho aqui. A gente tem mais uns minutinhos. Deixa eu ver a tela de todo mundo aqui. Tem alguém que quer fazer uma pergunta específica aí, pessoal? Levanta a mão aí ou chama no chat que eu vou liberar, quem não tiver com câmera. Opa, tem um botãozinho de levantar a mão aqui, mas pode já levantar a mão física também. Diogo, beleza? Primeiro o Diogo, depois vai o Edson. Tá ouvindo, Diogo? Você quer fazer uma pergunta? Pode falar. Ih, tá sem microfone, Diogo, não tá saindo o seu áudio. Você tem que autorizar se for iPhone, tá? Dá uma olhada aí. Agora vamos aqui pro Edson. Fala, Edson. E aí, Marcelo, beleza, garoto? Opa. E aí, doutor João? Então, cara, eu tirei bastante dúvida aí com vocês, foi muito legal. O Marcelo vem ajudando bastante aí. É o seguinte, cara, eu comecei a usar o minoxidil há 2 meses e os resultados foram excelentes. A minha coroa praticamente fechou, né? Eu compartilhei fotos no grupo aí. Porém, o meu transplante está agendado para julho, né? E eu queria saber a opinião do doutor. O que ele acha? Eu devo parar ou ir na coroa? Porque com certeza, pelo que eu tenho acompanhado, o meu transplante não vai dar para colocar na cabeça inteira. Até pelo fato que vocês falaram aí, que pode correr o risco de matar bastante folículo, porque eu tenho bastante fios rarefeitos, né? Então, vai pegar firme na frente. Então, no caso, na coroa, acho que posso continuar usando, né? Se eu não for implantar na coroa. É isso aí, exatamente isso. Pode manter até uma semana antes da cirurgia, você para e a gente retoma depois de 30 dias do procedimento. Mas no caso que você já utiliza, pode continuar utilizando. Aliás, é importante utilizar para o resto da vida. Pelo menos até 55 anos, vale muito a pena. 1 ou 2 vezes por dia. 2 vezes eu sei que é chato pra caramba, mas é o mais indicado. Só que a maioria das pessoas utiliza 1 vez por dia, inclusive eu utilizo 1 vez só por dia à noite, e vamos manter aí. O importante é só usar o minoxidil de qualidade, cara. Tentar comprar assim, de marcas renomadas, já conhecidas, ou uma farmácia de manipulação que seja de bastante confiança sua. Eu não costumo confiar muito em farmácia. Eu também não. Tem que ter muita certeza da honestidade, né? Então, não, eu só uso de indústrias mesmo, Rogaine não tem erro. Rogaine, eu só uso da Kirkland. Kirkland é bom também. Eu tô tentando achar. Marcelo, posso fazer mais uma perguntinha rapidinho? Pode. Que é a dúvida de muitos pacientes que eu vejo no grupo. Pode, faz então, aí. Doutor, eu fiz o orçamento por WhatsApp, infelizmente não pude ir presencial, que era uma vontade que eu tinha. Mas assim, é uma dúvida de muitos pacientes. Eu tenho observado aí os 4 ou 5 resultados que foi feito com o senhor, que eram tudo de giga sessão, até 4.500 folículos. Só que nenhum até agora passou dos 4.000, sempre fica entre os 3.700 e 3.800, né? E você sabe, quando a gente quer o máximo possível, né? Aí eu queria que o senhor esclarecesse aí em relação ao que acontece,
entre os procedimentos, por que não passa os 4.000. E, assim, na hora lá, esse contrato ele pode ser mudado em relação a valores ou não? Essa dúvida de muitos colegas meus aí. Com toda certeza. Não, lá na clínica, honestidade, jogo limpo. O que a gente tenta fazer ao máximo. Nessas 3, não sei se você sabe disso já, nós não podemos deixar o folículo muito tempo fora do organismo. Então, eu prezo pelo tempo que esse folículo fica fora. Além de eu utilizar substâncias que são caras, assim, são coisas muito boas para manter o folículo vivo por mais tempo, que é o Ringer lactato, que é o hipotermosol, que é o soro fisiológico. Nós utilizamos esse tipo de material para fazer a conservação do folículo. Até 3 horas e meia, a gente manda bala, tenta tirar o máximo possível. Alguns pacientes batem 4.000, 4.500, 4.600, porque a pele tem uma elasticidade boa, o cabelo ele sai com uma facilidade muito grande, não tem sangramento, então isso é muito variável. Se Legal. não bater os 3.700, cara, terminou a cirurgia, R$1.500 ali na sua mão, igual aconteceu hoje com esse paciente que eu te comentei. Eu falei para ele, cara, não consegui tirar, eu fico triste por isso, mas não é porque sou eu, é porque nenhuma clínica conseguiria tirar, porque o cabelo é torto. Então, aí não tem jeito, mas a gente sempre tenta tirar o máximo possível. Semana passada, por exemplo, teve um que deu 4.600. Então, foi em 3 horas, 3 horas e 20 no máximo. Às vezes, a gente até passa um pouquinho, mas é um risco. Eu prefiro não passar de 3 horas e meia, e o que implantar, pelo menos, a gente vai ter uma segurança muito maior de que vai nascer, vai dar certo. Agora, se a gente estender muito, 4, 5 horas de extração, dá para tirar 5.000, dá para tirar, mas para quê? Sendo que a maioria pode dar problema depois. O folículo é muito sensível, ele não aguenta muito tempo fora do organismo. Então, sempre prezar pela qualidade do que pela quantidade. Lógico que dá vontade, né? Nossa, dá vontade de fazer uma cirurgia gigante. Mas, cara, não dá. E a gente já fez uma cirurgia de 5.800 folículos. O paciente tinha muita área doadora, era gigantesca. Não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas nós fizemos em 2 sessões, tipo, juntas. Foram quase 20 horas de cirurgia. Eu fiz em duas etapas, né? Fiz 3 horas de extração, depois mais 5 horas de implantação, depois recomeçamos. Aí fez uma nova extração. Aí, nesse caso, beleza. Mas fazer mais de 4.500 folículos em 3 horas e meia é muito difícil. Muito difícil mesmo, e não costuma acontecer. Beleza. Mudei você já, Edson. Vamos para o próximo aqui. E outra coisa, pessoal, vamos fazer também perguntas depois. Aqui não foi não específico, mas não vamos questionar também aqui nesse chat, principalmente, valor, quantidade, essas coisas, porque a gente está mais para passar conhecimento, não é fazer propaganda para ninguém. O João aí está entrando, gente boa, parceiro aí, mas vamos deixar aberto, assim, e qualquer coisa específica de quantidade, valor, entre em contato com a clínica, depois a gente fala, vamos usar aí, que todo mundo vai usar de informação. Uma outra coisa, isso aí é uma dúvida que eu acho que muita gente tem e tem acontecido, a gente está vendo muito pessoal com 6 meses, 7 meses, 8 meses, de 7 para frente começando a cair, piorando o transplante, principalmente em Turquia. Você sabe o que pode ocasionar isso, ou é cada caso um caso? Quais são as maiores possibilidades? Então o cara tem o cabelo cheio, dá 7, 8 meses lá, começa a cair. Tem um amigo meu também que aconteceu isso também. Não sei se você sabe específico o que pode ser isso. Na verdade, é uma coisa multifatorial, né? São diversos fatores que podem acarretar nessa queda. O primeiro deles é a má conservação dos folículos, o tempo de implantação muito prolongado. O segundo fator principal é o aumento da área doadora. Geralmente as clínicas, para fazer um volume muito grande de folículos, acabam pegando da área que não é segura. Por exemplo, a área segura é só isso aqui. No meu caso, tem clínicas que fazem isso aqui para a gente conseguir aumentar o volume de cabelos, porém esses cabelos superiores, eles estão sujeitos à queda. Eles não têm a proteção genética para calvície. Então, você implanta, ele vai
vingar por um certo tempo, mas depois ele vai acabar caindo e geralmente é definitivo. Sim. No meu caso, eu já cheguei a fazer isso, Marcelo, quando eu converso muito com o paciente antes da cirurgia. Tem pessoas que estão desesperadas, elas preferem que eu utilize a parte que não é segura, mesmo que dure alguns anos só esse fio, depois ele vai cair. Mas a pessoa está naquela vontade, tem esse desejo, a gente acaba utilizando. Em alguns casos, chega a durar 10 anos esse cabelo, da área que não é segura. Mas eu sempre aconselho a não retirar. É melhor uma quantidade menor, mas uma qualidade maior. Mas então, nesses casos específicos que eu vi, o pessoal retirou da área segura e caiu depois de 7 meses, 8 meses, começa a cair. Não sei se é trauma, raiz ou alguma coisa, porque ele nasce, ele cresce, ele evolui, 7, 8, 9 meses começa a cair. E não foi um caso, não. Acho que já vi uns 4 casos acontecendo isso. E pessoal novo até, então o pessoal tirou daqui, de uma região, até que segura, né? E aí não sei qual o fator que pode ter sido, porque realmente é um caso meio estranho. Mas depois, se tiver algum outros casos, alguns estudos, depois a gente tem que dar uma olhada nisso daí para achar, porque é um caso bem estranho mesmo isso, esses casos que eu vi. Não sei se é uma raiz. Você vai conhecer melhor, assim, porque é difícil de cair o cabelo. Tem pessoas que têm aquela calvície universal, né? Que a área do abdômen vai diminuir muito. Nesses casos acontece, mas depois de anos. Não seria depois de 7, 9 meses, né? E se fosse erro de técnica também, eles nem nasceriam. Eles não teriam esse desenvolvimento. Então não dá para falar que teve o amassamento do folículo, nem estrangulamento na pinça. Geralmente no implanter que acontece isso. Naquele aparelhinho que você coloca, geralmente ele dá o estrangulamento do bulbo. Então, mas não teria nem nascido, né? Depois de 7 meses é difícil de acontecer. Realmente eu não tenho conhecimento disso. Mas se puderem passar depois dos casos, quem sabe a gente consegue tentar chegar numa conclusão. Ideia que pode acontecer. Não, beleza. Vamos liberar aí, que senão vai ficar tarde. O pessoal fala bastante. Tiago, liberei seu microfone. Oi. Opa. Eu queria saber se consegue fazer também em cima de cicatriz de frontoplastia, aquela cicatriz de redução de testa, se o doutor já fez e se ele já teve sucesso nessa cirurgia. Fala, Thiago, em frontoplastia já fizemos 3 no ano passado. As 3 nasceram. Porém, na literatura médica diz que a cicatriz, por mais hipertrófica que ela seja, nós não podemos garantir o sucesso desse implante. Mas eu arriscaria assim, a chance é pequena de não dar certo. Porém, é bom você ter ciência que pode acontecer de dar errado. E aí não tem o que fazer. Não adianta fazer outro procedimento porque vai dar errado do mesmo jeito. Mas se te incomoda muito, acho que vale a pena a gente tentar. Tá certo, obrigado. Beleza. Agora aqui pro Gustavo. Pronto, Gustavo. Liberado. Beleza. A minha dúvida é em relação à questão de densidade. O que, além de uma boa área doadora, influencia para um número maior de implantação na linha frontal, para ter uma maior densidade na linha frontal? Fala em número de folículos por centímetro quadrado. Boa pergunta. A variável principal é o tipo de pele. Se a pele tiver uma elasticidade muito alta, a gente não consegue encostar um folículo no outro. Quando você vai fazer o pertuito, que é a formação do canal, né, a angulação do canal, a pele racha. Então, se ela racha, a gente não pode continuar. Eu tenho que dar um espaçamento um pouquinho maior. Eu tento fazer, em média, de 30 a 45. Em alguns casos, dá para chegar a 50 unidades foliculares por centímetro quadrado, mas é muito difícil. Ultimamente, eu tenho feito na base de 30. Agora, tudo depende também da área doadora, do espaço que a pessoa quer cobrir. Se ela quiser um espaço metade da cabeça, por exemplo, não tem como fazer uma densidade máxima, é impossível. Então, é melhor a gente dar um espaçamento um pouquinho melhor, 25, 20 folículos por centímetro quadrado, mas cobrir uma área maior. Igual se a pessoa tiver coroa também para fazer, é melhor deixar 15 a 20 e tirar uma quantidade maior de folículo e cobrir uma porcentagem maior do couro cabeludo, né? Mas é muito variável, cara. Se a pele for boa, nossa, dá para implantar até 50 por
por centímetro quadrado. Se a pessoa tiver muitos fios por folículo, você pode multiplicar por 3, por 2,5, 3, que aí vai encher muito mesmo. Mas depende de cada pessoa, né? Show. Beleza. Vou liberar aqui. Liberado aí, Andrew. Boa tarde, doutor. Eu estava vendo um vídeo do Houston, que é um cirurgião lá de São Paulo, e ele estava fazendo uma explicação a respeito da diferença entre a FUE convencional, a utilização da pinça para a colocação dos folículos, também da DHI com aquela canetinha Choi, mas você precisa da pinça para colocar na ponta da Choi, e com ela se faz a abertura do canal e a colocação dos folículos. E também vamos dizer assim, uma novidade, mas algumas clínicas já utilizam, que é um tipo de um keep, que você tem que fazer a abertura dos canais com a lâmina de safira, porém, com esse keep você coloca os folículos no pulso e com um giro, vamos dizer assim, dessa DHI, o folículo entra nessa cânopla, que é como se fosse um canal, e você insere nos buracos abertos pela lâmina de safira. Isso eles dizem que é para evitar uma atuação traumática da pinça, evitar o contato com a pinça. Nesse caso, existe realmente essa diferença ou também depende muito da prática do cirurgião na ação dessas técnicas? Excelente pergunta, né? Na verdade, é uma dúvida até entre os médicos. Tem médico que defende o uso do DHI, do implanter, e tem médico que defende o uso da técnica artesanal, que é o meu caso. A diferença é gritante. Em matéria de tempo cirúrgico, de facilidade, para a equipe, o implanter é muito fácil. Ele é muito simples de utilizar, você só coloca na pele e aperta o botãozinho. Então é muito rápido. A pinça, ela exige uma habilidade por conta da equipe, e você somente encosta no folículo na hora da implantação. Ou seja, você pega o folículo com toda delicadeza e implanta no buraquinho que eu fiz previamente. Então só tem um contato com o bulbo. No caso do implanter, que é o aparelhinho, que pode ser da Lion, da Choi, você tem que pegar com a pinça o folículo, você aperta o folículo e posiciona ele dentro desse aparelhinho, do implanter. Então, só aí você encostou no bulbo 2 vezes, com a pinça e o contato do bulbo com esse tubo cilíndrico que é o aparelhinho. Então, você tem muito contato com o metal do bulbo. Aí depois você vai fechar o aparelhinho. Quando você fecha, ele tem uma molinha. Essa molinha vai levar o folículo para cima. Então, é mais um contato do folículo com o metal. Isso não é bom para o folículo, porque quanto menos a gente encostar no folículo, melhor. E aí depois tem mais o contato na hora que você faz a perfuração, ou com o próprio aparelho, ou com a lâmina de safira, ou com o blade americano prévio. Você coloca na pele e tem que apertar um dispositivo que tem na parte superior da caneta. A hora que você aperta, ele estrangula o fiozinho vai descer. Só que a hora que ele desce com um gradiente de pressão positiva, ou seja, ele vai encontrar uma pressão. Não é igual nos vídeos que a gente vê, né? Aquelas ilustrações, aqueles desenhos, ele desce retinho, né? Só que na vida real não é assim. A hora que você aperta aquilo lá, tem uma pressão aqui na cabeça. Então, a hora que você aperta, o fiozinho, ele dá uma segurada. Ele vai ter uma pressão contra o fio. E isso, no final das contas, ele gera um resultado negativo em questão de crescimento do folículo. Ele vai nascer aí uma porcentagem, na minha opinião, um pouquinho menor do que você pegar com a pinça e posicionar o fio. Porque quase não tem contato. Só que a pinça é trabalhosa. Dá trabalho pra caramba. As meninas da equipe, elas sofrem muito em matéria de repetição. Só que elas têm um cuidado, assim, elas pegam com muita delicadeza e colocam no buraquinho que eu acabei de fazer. Isso aí gera um impacto muito, muito menor no folículo. A gente não encosta muito no folículo. Então, isso vai gerar um resultado mais satisfatório. Mas, cara, tem gente que defende o implanter, o DHI. As duas técnicas são boas, mas é que a gente acostumou já com essa técnica, apesar de
ser mais difícil, para a gente é muito melhor. Vai muito da equipe. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado mesmo. Valeu, André. Beleza. Bom, pessoal, eu vou responder as últimas perguntas aí que tem no chat. Se tiver mais uma pergunta também aqui no vídeo, para a gente fazer também. E aí a gente finaliza e depois programamos uma nova aí daqui a uns 15 dias. E essa aí vai bombar, porque essa aqui a gente marcou ontem, já está com 30 pessoas, então a gente vai atingir um limite aí, vão derrubar a gente do ar, certeza. Bom, aqui ele está falando que ele usa EPI, né, de aquele capacete. Depois de quanto tempo ele pode usar esse capacete de segurança ou boné? Eu acho que o EPI não tem como evitar. O boné, eu falo, pessoal, fique careca a última vez, fique sem boné. E quanto a EPI, que você tem ideia aí, João, mais ou menos? Tem sim. Precisa ver, tem diferentes tipos de EPI, né? Mas a maioria deles, ele tem um contato com a linha frontal. Eu preciso que aquela lâmina que fica emborrachada, que fica embaixo, ela não encoste nos folículos por pelo menos 10 a 15 dias. Primeiros 10 dias, cara, é sagrado, não pode encostar. A gente tem até gente que encosta, mas, cara, quanto menos encostar, melhor. O folículo ele é muito sensível, apesar de ser do próprio paciente, ele mudou de área. Então, para ele morrer ali é 2 palitos. Então, a gente tem que cuidar, evitar de encostar, evitar temperatura alta, evitar transpiração. A transpiração é uma das coisas que a gente tem, no último estudo que teve em Hollywood, o pessoal estava falando. A transpiração é uma das principais causas de rejeição de folículo no pós-transplante. Então, cara, evitar ambiente muito quente, evitar sauna, já sempre falo para os pacientes, cara, fica 6 meses sem sauna. Tentar evitar ficar no sol, qualquer tipo de esporte que seja um pouco aeróbico, que as glândulas sudoríparas elas sejam ativadas, a gente tem que evitar isso. Até ambiente quente. Ontem o paciente, um era de Tocantins, o outro era do norte também. Ele falou, cara, minha cidade é 40 graus. Eu falei, nossa, tenta achar um ar-condicionado lá, pelo menos para os primeiros 10 dias, que vale a pena. E aí o EPI, depois de 30 dias, a gente libera. Aí é mais tranquilo. Mas primeiros 10 dias, tenta evitar ao máximo. E se for usar um boné largo, aquele boné dry fit, que tem a perfuraçãozinha, que ele deixa a pele transpirar, esse seria o mais indicado, e também sem encostar no couro cabeludo, implantado. Né? Na área doadora, tranquilo, pode encostar numa boa. Agora, na parte frontal, na parte implantada, tenta segurar aí. Beleza. Aqui tem a pergunta aí sobre minoxidil pós-transplante, ou antes até para fazer o transplante. Bom, se você querer tratar a sua área doadora, para fazer o transplante previamente, tem que tomar muito cuidado, porque você vai estar gerando aí a área doadora que é um pouco meio que artificial, né? Você até pode melhorar o volume do fio, você até pode melhorar, mas isso vai ter que continuar depois, e também o pessoal tem o cabelo muito fininho aqui, quer passar minoxidil e finasterida. Pode até melhorar, só que já é um cara que já está com calvície, já está com o gene da calvície. Então, a probabilidade de dar ruim é maior. Concorda com isso, João? Não, 100%. Não adianta mascarar, a gente tem que mostrar a realidade da área doadora. O que a gente mais indica é que o cabelo ele melhore de dentro para fora. Então, consumir vitaminas capilares. Então, eu vou falar, vou mostrar meu kitzinho aí daqui a pouco, já para fechar. É a próxima pergunta. É aquilo, não adianta mascarar, né? Tem casos que não são aí elegíveis a um transplante. Então, infelizmente, tem que dar uma estudada, conversar com o médico, ver os riscos, porque se o cara tem muito pouco fio e é muito fino, mesmo se você tratar, pessoal, depois você vai implantar, ele já está meio que artificial, né? Você vai ter que continuar isso se vingar, né? Então, tem que conversar, e cada caso é um caso, tem que ser fios saudáveis aí. Beleza? Tem mais alguém aí? O Edson quer mais uma? Tem mais alguém aí assim, seu Edson? O Diogo, você conseguiu arrumar seu microfone? Quer tentar de novo? Deixa eu tentar aqui. Vê aí se sai o som. Peraí. Opa, não tá. Opa. Oi, tá ouvindo? Sim, agora foi. Tá ouvindo?
Então, minha dúvida é que quando eu era pequeno eu queimei o lado do pezinho aqui. Aí eu fiz uma cirurgia, aí o doutor retirou a parte que estava queimada. Aí ele aproximou as partes, daí depois de um tempo, passou uns 2 anos, daí foi esticando de novo, daí ficou uma cicatriz. Daí eu já tinha até entrado em contato com o pessoal do João Gabriel. Daí eu não sei se seria melhor fazer uma consulta pessoalmente para ver se é possível fazer o transplante nessa área. Daí eu já ia aproveitar e fazer as entradas, né? Não sei se o doutor João, se é viável fazer a consulta antes do que marcar uma cirurgia, né? O transplante. Não sei o que você recomenda para mim. Geralmente, a maioria das avaliações eu consigo te passar uma pré-avaliação bem adequada, mas em caso de cicatriz, em caso de áreas mais delicadas, ainda mais em recidivas de cirurgias, é melhor fazer consulta presencial mesmo. Mas já te adiantando, que a gente falou aqui sobre isso, né, sobre a cicatriz. Cara, é um tiro no escuro. Às vezes a gente planta com a mesma técnica e às vezes tem uma porcentagem mais baixa de aceitação do próprio organismo. Então eu nunca vou conseguir te falar assim, nossa, faz que é certeza que vai dar certo. Eu não consigo, mas uma consulta presencial nesse caso de cicatriz é mais indicada. Seria melhor, né? Eu até queria pedir desculpa para todo mundo, porque eu não consigo, Marcelo, atender todo mundo. E tá demorando para atender o Bruno na avaliação. Ele é sozinho, ele e o Lucas. Então o pessoal manda e às vezes não tem paciência de esperar. E, cara, eu só consigo fazer 20 avaliações por dia, eu não consigo mais que isso. É muita gente ao mesmo tempo. Então, a gente está pedindo um pouco de paciência aí pro pessoal, estamos tentando fazer um trabalho bem feito, mas assim, a gente não consegue absorver todo mundo. Infelizmente, eu tenho que pedir desculpa a vocês aí se demorou muito na avaliação, mas não está tendo, não tem como mesmo. Pessoal, é bem lembrado aqui no chat também tem pessoal que vai fazer na Turquia, que vai fazer no Brasil, que vai fazer em qualquer lugar. Faça uma consulta com o tricologista antes. Pelo amor de Deus, não vá na fé, não vai chegar na Turquia, os caras vão falar que vai fazer. Qualquer pessoa, se uma não fizer, a outra faz. Tem as manicure lá, então tem que ficar muito esperto. Faz um exame, e mesmo se você for fazer também, tenta passar no tricologista. Gasta aí, se não tiver um tricologista, pega um avião, gasta 500, 600, 700 reais e vai com o avião, vai em algum lugar, um médico, um tricologista bom, e faça aí essa consulta, porque o seu cabelo, o bom do transplante capilar é que ele é permanente, mas o ruim é que ele é permanente também. Então, se fizer, e eu vi muitos casos aí do pessoal se dando mal e o pessoal não fez exame e não viu. Faz, qual que é aquele que conta a quantidade de folículo? Tricoscopia. Tricoscopia é um exame que você vê a qualidade, quantidade de fio, isso ajuda bastante também. Os exames de sangue, então tudo é legal você fazer aí para ter certeza que não vai ter problema. Beleza? Tá, a última agora a pergunta aqui. Vamos do Edson aqui de novo. Tem mais alguém que quer fazer? Levanta a mão. Não, o Gustavo já fez. Aqui, não, o Carlos. Vamos com o Carlos aqui. Boa tarde, amigo. Boa tarde, liberei aqui. O doutor João Gabriel, ele já faz esse transplante capilar há muito tempo? É mais de ano? Pergunta aí. Eu comecei minha pós-graduação em transplante capilar em 2015. Eu fazia somente a técnica FUT. Aí, em 2016, eu comecei a aprender a técnica FUE. Então, eu fiz um fellowship no Chile, depois eu fui para a Turquia 2 vezes acompanhar o médico, o Dr. Tayfun, e acompanhei mais 2 clínicas secundárias na Turquia. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a montar a minha equipe. Porém, que a minha equipe está fixa, montada, desde novembro de 2017. Então, nós temos aí 2 anos, praticamente 2 anos aí de transplante capilar. Mas eu já faço isso há mais ou menos 4 anos. Beleza. Essa é uma dúvida que o pessoal tem bastante também. Eu lembro quando ele começou lá para em novembro, mais ou menos. Foi mais ou menos na época que o Wesley começou, um pouquinho. Foi um pouquinho depois.
Mas já tem o resultado aí do pessoal, já tá tranquilo. Pode olhar no Reclame Aqui também, não tem, não deve ter. Pessoal, a última coisa que eu vou falar, que tem uma pergunta aqui, de tratamento também. Eu vou mostrar algumas coisas que eu comprei, e aí esse aqui eu acho que é o Dream Team aí para tratamento. Existem alternativas, mas esses aqui são um dos melhores. Vitamina, Viviscal. Esse aqui é um multivitamínico, é um dos melhores considerados multivitamínicos para cabelo. Mas aquilo, vitamina você vai ter benefícios se tiver deficiência principalmente. Então é bom fazer exames de sangue, talvez um centro te resolva, já ajude bastante, mas esse aqui ele dá uma estimulada bastante no cabelo. Então esse é um multivitamínico, vende na Amazon, vende no eBay, você consegue comprar, é um pouquinho caro, e tem no Mercado Livre, como as pessoas vendem próximo ao vencimento, daí isso é mais barato, você consegue comprar lá por R$100, que é o preço que vende nos Estados Unidos. Minoxidil, eu vou começar a usar agora tudo novamente segunda-feira. Eu estava tomando só multivitamínico. Estou usando Rogani. Tem o Kirkland também. O Rogani é um dos melhores também, é bom pra caramba. E tem esse aqui que é o Biosil. O Biosil, ele ajuda aí a engrossar o fio, ele promove, ele tem muito... qual que é o nome? Creatina, não. Ele faz produzir... colágeno, desculpa. Ele ajuda, algumas substâncias dele ajuda a produzir mais colágeno. Então ele tem até um manipulado que tem um nome que eu esqueci agora, que um nome chique lá que o pessoal manda manipular. Isso aqui você dá algumas gotinhas e você vai pro unha, cabelo, pele, vai melhorar bastante. Ele vai induzir aí você a produzir colágeno. Então esses 3 aqui ajudam pra caramba. E finasterida, quem tiver aí os exames. É muito importante você sempre fazer exame de sangue e ser interpretado esse exame de sangue para fazer aí a manutenção de tempos em tempos. Certo? Bom, para fechar aqui, o Edson. E última pergunta. Vamos lá, Edson. Tá liberado. Então, doutor, tá liberado? Sim. Então, doutor, só para esclarecer aí umas perguntas que você... Desculpa, a molecada atrapalhando. Você falou 2 coisas aí interessantes que vai me ajudar bastante. Você falou que acho que a cada 10 transplantes que você faz, acho que você tem que parar por causa de sangramento, a cada 10 mesmo. E em relação ao uso de boné, a minha preocupação é por causa do local que eu trabalho, né? É bem complicado. Após os 15 dias, eu posso estar usando um boné afogado, tranquilo, com a ventilação bacana? Algum problema? A primeira pergunta de sangramento, cada 10 não, geralmente a cada 20 ou até um pouquinho mais que tem que interromper. Sangramento excessivo, realmente, 1 a cada 10 pode apresentar, mas não a ponto de ter que parar o procedimento. Mas 1 a cada 20 tem que parar. Infelizmente, não tem jeito. Quando sangra muito, além de 1 litro de sangue, a gente para. Até agora, eu tenho a ajuda de um cardiologista, que é o meu irmão, o Daniel. Então, ele está presente em todas as cirurgias. Durante as cirurgias nossas, ele está ali e ele quantifica sangramento, pressão arterial, frequência cardíaca, qualquer tipo de emergência que tiver durante o procedimento. Agora, a gente tem um cardiologista, ele que vai definir se vai continuar ou não o procedimento. Se chegou a 800 ml de sangue, ele já vai me dar um toque e a gente já vai ter que reduzir aí a quantidade de folículos. Não para a cirurgia, mas reduz a quantidade de folículos. Mas não é tão frequente assim, mas 1 a cada 20 a gente tem que parar, infelizmente. Isso fazendo... desculpa. Oi? Pode continuar. E o uso de boné, a gente pede que seja um boné bem leve, que seja dessa linha Dry Fit da Nike, Adidas, que seja bem levinho, e que use somente após o 10º dia, de preferência evitar o uso. Se não tiver jeito, usa um pouquinho, fica 2 horas, retira o boné, tenta não encostar na área transplantada. Quanto menos você encostar, melhor nesse primeiro mês, certo? Depois do primeiro mês, 30 dias, nossa, aí pode usar tranquilo, vida normal. Ótimo. Beleza, tem uma outra pergunta aqui do Gustavo também. Ele estava perguntando sobre o ISHRS. Se você é membro, se é associado, como que é e como que tá.
que eu acho que tem um papel aí também que o pessoal viu, que estava lá marcado. Como que tá esse... Aí tem duas formas. É até legal perguntar isso, porque muita gente nem pergunta. Tem duas formas de você entrar na ISHRS. Ou você paga, que é super simples, eu consigo entrar amanhã, aí você já é membro da sociedade, então basta ser médico e ter acompanhado um pouquinho de transplante. Então você vai lá e paga, são $600 a mensalidade por ano, e você já é membro da ISHRS. Porém, eu fui convidado pelo Dr. Taifun, que ele é membro da comitiva principal do ISHRS, e aí ele me fez um convite formal. E eu recebi o convite também da doutora Jesus, lá do Chile. Então eu tenho 2 cartas de convite que eu já apresentei faz mais de um ano. E aí é para entrar de graça na ISHRS. Então eu não preciso pagar $600 todo ano. Então eu fui convidado, vou ser aceito, porém ainda eles não mandaram o número de inscrição. Então eu acredito que esse ano, no máximo, que na Tailândia eu já fiz minha inscrição para esse ano em novembro. Nós vamos estar presentes lá no Congresso Mundial, em Bangkok, na Tailândia. E aí, se até lá eu não tiver inscrito, eu vou pagar. Infelizmente, isso aí faz a diferença, porque você ganha bastante desconto em congressos, material, então vale a pena ser membro da ISHRS. Mas a forma de entrar são essas 2 formas. Depois até o Bruno me pediu para mostrar a carta. Então eu vou pedir para o Bruno indicar a carta, porque muita gente tem dúvida, né? Então eu vou dar para o Bruno, e aí se alguém perguntar ou questionar isso aí, a gente manda a carta de convite de um membro da ISHRS. Até ano que vem já está registrado. Eu tentei registrar lá no site da ISHRS no passado, e eu vi que realmente é só você escanear o diploma, preencher o formulário e já dá até o botão de você pagar lá. Então também tem que ficar esperto, ser associado ou membro, né? Tem essas 2 categorias. Então, também não tem que ver se o cara participa, se ele vai nos congressos, e se o cara realmente, não adianta também só ter o nome lá, que é fácil. Mas é bom ter, já é um pontinho a mais, pelo menos médico o cara é, se tá lá, né? Tem que ser. A gente já viu o cara com carteirinha falsa até já, pra você ter ideia. Mas beleza. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. O João aí tá num churrasco aí também, está atrapalhando. Brincadeira aí. Imagina, eu gosto pra caramba, eu adoro. E depois a gente faz uma outra, e aí se ele quiser também participar, a gente entra. E é isso aí. Eu vou mandar esse vídeo também, depois eu vou colocar online ele, e aí o pessoal pode rever e ficar tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Então fica de olho aí. Nos próximos vídeos que eu colocar no YouTube também, eu já vou falar e vou colocar o link lá para nós efetuarmos a inscrição para o próximo, e eu vou arrumar todos os problemas de e-mail, de lista, de tudo que deu. Eu vou pagar o aplicativo também, porque eu acho que não vai bater o limite de usuários. Beleza? E aí faz uma pauta, essa vez aqui foi mais improvisado para testar a ferramenta e ver se alguém ia entrar, mas é legal, aí entrou mais do que a metade que se inscreveu, então já é um número bem legal. Beleza? Valeu aí, galera, abraço aí, até a próxima. Bom final de semana para vocês. Obrigado aí, João, por ter participado também. Eu que agradeço, obrigadão aí a todos que participaram, e vamos ficar cabeludo. Bora, até mais, tchau, tchau.